produção acadêmica, científica dele, né? Inclusive, ele trouxe aqui a última produção dele. Quando eu falo última, eu nem sei se eu estou... porque ele está produzindo tanto. Chico precisa fazer uma reedição, uma nova edição. E aí tem aquelas coisas com a editora e tal. Eu falei, faça e-book, né? Porque aí todos podemos ter acesso. Eu consegui garantir o meu, mas acabou assim, vupt, né? E nós também trouxemos um outro... Perdão. Nós trouxemos esse livro aqui, que já é conhecido de alguns, que se chama Ditadura e Transição Democrática. Foi um livro feito em parceria com o Centro de Referência de Memórias Reveladas, lá do Arquivo Nacional, e também com o Departamento de Serviço Social, por ocasião dos 55 anos do golpe, né? Então, esse livro é uma coletânea, na verdade, é um livro bem bacana, que tem muitas imagens aí do período, e tem também um capítulo do professor Chico Carlos, por isso nós também trouxemos. Tá? Então, ao final, a gente pode fazer o sorteio e, se for possível, pedir autógrafo do professor Chico Carlos. Bem, o professor Chico Carlos foi professor da PUC, eu não sabia, mas ele me disse ainda há pouco, que foi o primeiro emprego dele. Né? Aqui ele trabalhou no Departamento de História e trabalhou também no Departamento no IRI, né? No Instituto de Relações Internacionais, até muito pouco tempo, né, Chico? E depois contar um pouquinho mais, se ele tiver tempo. Então, ele também foi professor da PUC, né? Ele disse que foi o registro mais longo na carteira de trabalho dele, foi aqui com a PUC. Né? Mas ele é professor titular de História, da UFRJ, e ele é professor em muitos lugares, gente. Eu não ia conseguir dizer para vocês, por isso que eu estou recomendando o Lattes. Ele é professor do Instituto de Economia Política da UFRJ, só que eu estou me lembrando aqui no momento. Ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele foi professor no Serviço Social na UFRJ, quando eles começaram o doutorado, ele orientou por lá, enfim. Tem uma trajetória realmente belíssima, tá? Sem contar que tem pesquisas, além da ditadura, ele tem pesquisas muito contundentes, muito profundas, né? Sobre a questão de guerras, conflitos, né? Então a questão, a relação dele aí com a geopolítica também é muito interessante. Eu acho que tudo isso... Bom, já falei muito, cansei vocês, o importante é ouvir o professor Chico Carlos, tá? Chico, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, com uma agenda lotada de compromissos, né, nesses 60 anos aí, de 64, mas ele prontamente aceitou o nosso convite no dia que a gente tinha disponibilidade de auditório, que a gente também tem que disputar espaços aqui, tá? Muito obrigada, e eu vou para lá, mas depois a gente volta, e, se houver tempo, a gente também abre o debate, né? Que a Liane está ansiosa para falar mal do mundo. Você quer compartilhar? Boa noite. Agora é boa noite. Não, não é. Bom final de tarde. A primeira coisa é manifestar minha alegria de estar aqui e depois dessa mesa formada por pessoas, por mulheres tão fortes, firmes, né? Tânia, a Ariane, a Larissa, a Inês. Isso é uma alegria muito grande ver vocês em mando, né? Que é uma das coisas que a gente mais precisa nesse país. Né? Depois a gente pode conversar sobre isso, porque isso também é uma herança da ditadura e do pensamento misógino e falocrata, que é uma das características da ditadura. Então, é uma alegria estar nessa mesa, é uma alegria também estar na PUC,
Né? Toda vez que eu venho aqui agora, eu narro a mesma história, com risco de virar um realejo, repetindo a mesma música o tempo todo, mas foi a PUC, em 1975, 76, que me deu meu primeiro emprego de professor em nível superior, né? Porque existia, naquele momento da ditadura, uma coisa chamada atestado de ideologia, que a gente tinha que ir à polícia política e social, o Departamento de Polícia Política e Social, o DOPS, né, que era a polícia secreta e de espionagem da ditadura, para conseguir um atestado de ideologia para poder trabalhar, né, nesse sentido. Eu tinha feito concurso para a UF, mas eu não tinha o atestado de ideologia. Vários colegas, por exemplo, Afonso Carlos Marques dos Santos, né, que também estavam nessa situação, iam até o DOPS pedir e eram presos. Quer dizer, você ir procurar a polícia política, ela te dá um atestado de que você não era, aspas, não sei exatamente o que era isso, mas subversivo, né? Era um risco de você não sair. Né? Você ia e não sair. Então, eu fiquei de 75, 76 até 79, quando teve a anistia, sem poder trabalhar em nenhum lugar público nesse sentido. E a PUC me acolheu. Né? Eu pude trabalhar aqui, mesmo com o risco que isso representava para a instituição naquele momento, né? Mesmo com os riscos que representava dar emprego para as pessoas que não eram muito bem queridas, né, da ditadura, mas e não foi só eu, né? Outras pessoas também estavam na mesma situação e a PUC assumiu essa responsabilidade, né, naquele momento. Então, eu sou muito agradecido a essa casa e nada que essa casa me peça jamais será negado, né? Jamais será colocado em lista de espera, porque eu não fui colocado, eu, como várias outras pessoas, nunca fomos colocados em lista de espera pela PUC, né? O que, infelizmente, aconteceu em outras universidades públicas nesse país, decorrente da situação política então existente. Né? Essa questão, né, do atestado de ideologia, ele marca, né, de uma forma que eu acho muito interessante, né, as condições de influência sobre a vida privada, sobre o cotidiano da ditadura. Porque muitas pessoas acham que a ditadura era uma coisa assim que planeava no ar, né? Que estava lá em cima, que não influía no dia a dia, que não passava para o dia a dia. Né? Mas ela passava, desde censurar uma música, uma canção, seja do Chico Buarque, seja do Gonzaguinha, né? Até você conseguir emprego, né? Era uma coisa que estava ligado diretamente ao humor, né, daquelas pessoas que compunham a ditadura. A outra coisa também importante em relação a isso é que muitas vezes a gente fala de ditadura e ela parece uma entidade, ela parece uma coisa que, mais uma vez, paira sobre todos nós. Não é. A ditadura era feita por pessoas, eram indivíduos. Né? Eram indivíduos que decidiam, né, se você podia trabalhar ou não podia trabalhar, se você podia estar livre ou estar preso, né, se uma canção ia ser liberada ou se não ia ser liberada. Existem responsabilidades. Né? Às vezes a gente fala em ditadura e a responsabilidade fica diluída, né? Mas não é assim. A gente vai ver, espero, isso aqui hoje, nesse sentido. A primeira coisa que eu gostaria de discutir para vocês foi dita aqui na mesa, né? Que 64, né, foi um momento dramático, trágico, que iniciou esses 21 anos de ditadura no país e que faz parte, né, de uma cronologia maior, de uma agenda maior, porque tem 2016, tem 2023, né? Quer dizer, essas datas se confundem nesse sentido. Isso implica que a gente pode, e acho que deva, trabalhar, né, com tempos diferenciados. Normalmente se acredita muito que em história, ou mesmo naquelas disciplinas que usam a história como matéria-prima, como
ciência política, sociologia política, né, muito nesse sentido, de que há um tempo linear, um tempo que a gente chama um tempo em flecha, que está sempre avançando, está sempre indo, né, em direção ao futuro. Nem todas as sociedades acreditaram nisso. Esse tempo em flecha, na nossa sociedade ocidental, etc., nesse sentido, ele surge no Renascimento, um pouco antes do Renascimento, ali, com Fico, né, e com outros pensadores que acreditam na ideia de progresso. E aí o tempo fica um tempo inceta, um tempo que vai para o futuro. Né? Outras sociedades, né, meu primeiro emprego como professor foi aqui. Mas antes de eu ser professor, eu fui indigenista da FUNAI. Né? Eu trabalhei com indígenas. Né? E saí porque exatamente eu vi o que estavam fazendo com índios, pedi demissão e vim trabalhar. Nas sociedades indígenas, o tempo não é um tempo progressivo, ele é um tempo circular. Ele tem ciclos que começam e acabam, e recomeçam e acabam, e ele não vai para frente ou para trás. Né? Ele é um tempo, né, em que as coisas acontecem conforme esperado. Por isso que, em várias civilizações indígenas, o calendário é tão importante. Até mesmo o calendário maia, ele é redondo, né? Ele é circular nesse sentido. E mesmo nossos índios, nós temos calendários feitos em pedra, as pessoas não conhecem, né? De tupis ainda por volta de 480 depois de Cristo, que estão aí. Né? O Museu do Índio, infelizmente, está fechado. Né? Mas são coisas que a gente conhece pouco sobre nós mesmos, né? Mas esse tempo não é um tempo natural, não é um tempo dado. Nem mesmo na historiografia bíblica, que vem da civilização judaica, o tempo é um tempo em flecha. Ele é um tempo também que tem ciclos, tem adventos que encerram o tempo, né, nesse sentido. Bom, eu estou falando isso numa discussão prévia muito resumida para dizer que, ao tratar com a questão de 64, talvez merecesse muito a gente trabalhar com dois tempos simultâneos. O tempo da longa duração, o tempo grande, o tempo que flui, né, e que está ligado à história da República, e um tempo mais curto, um tempo mais das conjunturas, onde se encerra ou se insere 64, mas se insere também o 8 de janeiro, se insere também, né, o impeachment da Dilma, né, que faz parte desse conjunto. E eu diria que esses dois tempos, um corre aqui como um fluxo, como um rio, e o outro se dá aqui quase que como repetição nesse sentido, que eles conversam entre eles através de uma expressão que eu estou trazendo de um historiador que foi muito importante na minha formação, com quem eu trabalhei um tempo, o professor François Derrida, né, do Instituto de História do Tempo Presente em Paris. Né? Ele fala que esses tempos se relacionam através de enlaces. Né? São enlaces que vão abastecendo esse rio de tempo que vai dando características, e esse tempo mais circular, mais conjuntural, que alimenta e reconfirma, reafirma o tempo longo, né, nesse processo. Então, a gente pode estudar 1964, seja na longa duração, no tempo fluxo, rio, contínuo, ou no tempo, né, circular, no tempo das fases, das conjunturas que estão aqui. Né? Eu vou tentar mostrar a vocês um pouco disso, que são esses enlaces, e mostrar que 1964, quando falar de 64 na história, 64 na República, eu imaginei exatamente essa possibilidade de mostrar o que foi dito aqui minutos atrás, de que não é um raio em céu azul. Não é um fenômeno que não tenha um tempo longo que alimenta. A ideia do tempo longo, ela deve ser também problematizada. Né?
Prodel trabalhou com esse tempo longo, que ele chamou a longue durée, né? Mas também tivemos outros trabalhos, como do Solem, como do próprio Derrida, do Rousseau, que trabalha com Henri Rousseau, que trabalha com esses tempos, e que mostra para a gente que não é necessário imaginar que a longa duração seja um determinismo. Está todo mundo preso dentro do rio e não consegue sair do rio, porque o fluxo do tempo longo é muito pesado, é muito forte. Não, se pode sair se for tomadas decisões nesse tempo curto que alterem e que contradigam, contrarrestem o tempo longo. Há uma relação dinâmica, alguns dirão dialética, em relação a isso. É essa dinâmica ou essa dialética que nos interessa particularmente. Existe, então, para começar aí, eu vou formular uma primeira hipótese de trabalho, uma primeira abordagem de trabalho nesse sentido. Existe uma cultura ou um hábitos, se a gente quiser usar o Bourdieu, um hábitos dentro do conjunto daquilo que nós chamamos os militares. É muito difícil trabalhar militares, como de fato é difícil trabalhar professores ou trabalhar serviço social. Todo conjunto que tenta fechar, ele comete algumas atrocidades epistemológicas. Quer dizer, quando você diz militares, você está colocando pessoas variadas aí dentro. Mas a gente está trabalhando não exatamente com essas pessoas, nós estamos trabalhando com esse hábitos. O que nos interessa é o hábitos que foi criado no interior dessa instituição, que muitas vezes se assemelha muito aquilo que Erwin Goffman chamou num trabalho clássico de instituições totais. Instituições fechadas que carregam indivíduos para dentro dela, muitas vezes em idades muito tenras, muito jovens. Por exemplo, as escolas militares começam o engajamento com 12 anos, 11 anos, etc. E vive, se forma ali dentro e cria, através de normas, regras, códigos de disciplina e códigos de ética, cria a ideia desse hábitos. Nós temos, aquilo que foi chamado aqui a caserna, um hábitos. Esse é o problema central e é onde que a gente tem que dirigir a nossa atenção para não cometer atrocidades epistemológicas em torno de falar os militares ou começar a tentar dizer, mas tem essa exceção, aquela outra exceção. Eu não estou trabalhando nem com conjunto fechado, nem com as exceções, que são sempre possíveis. Eu estou trabalhando com uma coisa que une todos eles e que perpassa por todos eles, mas que não é todos eles iguais, nesse sentido, que é a ideia de hábitos. É isso que me interessa nesse sentido. Eu costumo dizer que existem grandes historiadores no Brasil que trabalham com militares. O Carlos Fico, da UFRJ, o João Roberto Martins Filho, da Unesp, são historiadores que conhecem profundamente, publicam constantemente e são muito bem informados. E temos também especialistas que conhecem por conviver com militares. Eu diria que o José Genuíno é um dos que mais conhece a questão militar no Brasil hoje. A minha posição e a minha inserção nesse debate, ela é um pouco diferenciada, porque eu acho que eu não sou exatamente um historiador de assuntos militares. Eu lembro muito a minha chegada na FUNAI e eu me coloco muito como um etnólogo da questão militar. Eu estava ali, eu vi, eu presenciei, eu vivi. Eu, desde 1991, que eu trabalhava
né, no Ministério da Defesa, e no Ministério da Defesa eu fui desde assessor-chefe do ministro da Defesa, né, governo, o primeiro convite foi no governo Fernando Henrique Cardoso I, fiquei até o governo Dilma, né, quando então me retirei. Né? E depois trabalhei nas escolas militares como professor nos programas da Escola de Guerra Naval, da Escola Superior de Guerra e da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Né? Tinha sido pedido que eu fizesse isso, eu achei que deveria fazer isso, e eu passei a estar lá dentro. E lá dentro eu me sentia, tinha a sensação muito parecida de quando eu estava numa comunidade indígena. Tá? Eu estou vendo, eu estou interessado, eu estou procurando entender, mas eu não pertenço a isso. Tá? Eu estou fora disso. O meu olhar era sempre esse olhar muito mais do etnólogo do que exatamente do historiador. Tanto que eu levei muito tempo para escrever exatamente sobre militares. Tá? Eu tinha um certo pudor de escrever sobre militares. Além de tudo, eu tinha uma obrigação legal de não escrever sobre aquilo que eu estava trabalhando. Tenho uma regra de sigilo. Eu fui durante o governo, os dois governos Lula anteriores, membro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, a gente assina um termo de sigilo. Então, eu não passava pela minha cabeça que eu ia fazer isso. No momento, entretanto, e eu acho que o grande estalo foi o impeachment da Dilma, tá? E isso se tornou muito claro para mim, que eu podia fazê-lo e que tinha condições de fazê-lo e que talvez eu devesse fazê-lo, escrever e pensar sobre a questão militar no Brasil. Nesse sentido, a coisa que mais me chamou a atenção nessa minha observação direta de convivência com os militares é que havia esse hábitos que eu chamaria de doutrina da tutela militar da República. A ideia de que a República, né, seria tutelada pelos militares e que os militares, como sendo, e aí vocês vão reconhecer já, né, o léxico do hábitos, tá? Que é sendo os militares incorruptíveis, tá? Sendo os militares os mais patriotas, sendo os militares aqueles que mais conhecem o Brasil, tá? Eles tinham, tá, o direito e o dever de tutelar a República. Uma República onde estavam cidadãos civis, comuns, políticos, por natureza corruptos, né? E que precisavam da vigilância, né, dos militares nesse sentido. Essa cultura ou esse hábitos da doutrina, né, que eu chamo de doutrina, já que ela funciona como uma forma de conformar comportamentos, né, essa doutrina ela estabelece que a República foi feita pelos militares. Ela foi proclamada pelos militares. A República foi um golpe de Estado militar. Sendo um golpe de Estado militar, em que derrubaram um regime quase secular do Império, né, caberia a eles, né, não só o direito, mas a obrigação de tutelar e de levar à frente a República. Bom, inúmeros historiadores admitem que a proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, foi, de fato, um golpe militar. Né? E que, a partir daí, os militares, né, os dois primeiros presidentes, os presidentes da consolidação da República, Teodoro e Floriano, são marechais, né, naquele momento. Então, que haveria, sim, esse impulso inicial. Aqui a gente já abre um grande problema. Porque um aspecto, o primeiro aspecto do problema, golpe ou não golpe militar fundando a República, é confundir o movimento e as ideias republicanas com o 15 de novembro. Né? Necessariamente, as coisas não são iguais. E eu lembraria a vocês que, por exemplo, a Conjuração Mineira de 1789 é republicana. Que a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, nitidamente popular,
feita por homens ditos pardos e de pequenos ofícios, por isso é chamada também Conjuração dos Alfaiates, de 1798, ela é republicana também. Que a Revolução do Pernambuco, né, a proclamação da República do Equador, é republicana também, 1817, depois de 1824. Que a Guerra de Farrapos, no Rio Grande do Sul, é republicana. Que a Revolta de Santa Catarina, fundando a República Juliana, é republicana. Ou seja, a ideia de república é muito popular no Brasil e anterior ao Império. Na verdade, o que parece um golpe mesmo é a proclamação da independência, quando um rei em retirada reconhece que o estatuto colonial ou semicolonial, isso é complicado, porque o Brasil não era mais colônia, né? Desde 1808 até 1822, o Brasil era Reino Unido a Portugal. Então, oficialmente, ele não era mais colônia. Mas mesmo esse estatuto de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, ele não se sustentava. E o próprio rei, em retirada do Brasil, né, diz, olha, para o filho, pega, porque senão o outro vai pegar. E o outro seria a República. Não vamos esquecer jamais que quem tortura, mata e esquarteja Tiradentes é a avó do príncipe que proclamou a independência. Né? Então, é preciso ter cuidado. As ideias republicanas eram muito comuns e o Brasil era muito republicano. O golpe antirrepublicano se dá na forma da proclamação da República conforme uma monarquia. Uma monarquia que passa a ter agentes muito importantes, jornalistas, escritores, políticos, para fazer um elogio da República, perdão, para fazer um elogio do Império. E, inclusive, uma certa beatificação do último imperador, de Pedro II. Né? Somos os únicos no mundo que continuam nos chamando imperador de Dom, né? De senhor. Uma república é um absurdo. É Pedro II, é Pedro I. Dom, por que é Dom? Ninguém chama rei da França de Sire ou coisa parecida. Tá? Então, na verdade, essa idealização feita de Pedro II e do Segundo Reinado, inclusive por autores muito importantes, como Machado de Assis, que tinha uma sinecura dada pelo Império. O que é sinecura? É uma bela palavra, parece uma palavra estranha em português, mas é puro latim, né? Sinecure, né? Sem cuidados, não precisava se preocupar. Era um emprego só para ter salário ali, graças ao Rio Branco, que consegue emprego para ele, e ele fica apavorado quando o Império cai, porque o que vai acontecer com a minha sinecura? A República continuou, deixou ele lá com a sinecure dele nesse sentido. Mas ele que propaga a ideia de que o povo brasileiro assistiu bestializado à proclamação da República e que não tinha ideia do que era essa caranguejoula, a expressão que ele usa. Ora, como é que o povo não sabe o que é República se tinham tantas revoluções republicanas antes? Se tinha se proclamado já a República no Brasil várias vezes, do Rio Grande do Sul ao Pernambuco. Quer dizer, se sabia, sim, mas os grandes ilustrados desse país fazem um apagamento dessas lutas republicanas para fazer um elogio ao Império. Um Império que eles esquecem que era escravista até o último ano dele. Era um Império, um rei filósofo, um rei ilustrado. Pedro II colecionava borboletas. Pedro II fazia coisas maravilhosas, escrevia em francês. Com quem que ele se correspondia em francês? Com Gobineau, o maior teórico racista da história. É esse Pedro II que aparece glorioso nesse sentido. Para quê? Para diminuir a República, para diminuir a participação popular, para apagar o fato de que ele conviveu até 1888 com a escravidão. E, olha, também aí merece alguns concertos, porque não era pouco. Não era pouco.
são libertados, em 1888, 700 mil pessoas. 700 mil pessoas. A população do Brasil era de 10 milhões. Você tira aqui metade que eram mulheres, não todas as mulheres, mas uma boa parte das mulheres que não trabalhavam, não podiam trabalhar naquele momento, crianças abaixo de 15 e velhos acima de 65, tipo, bem acima, né, de 65. Quer dizer, o que fica de população economicamente ativa? Fica um percentual de uns 3 milhões e pouco. 700 mil eram escravos. É um impacto grande, é um impacto realmente importante nesse sentido. Bom, se proclama a República. Tá? Essa República se imagina que é um ato isolado dos militares, porque eles eram mais esclarecidos, eles eram mais nacionalistas e eles eram mais científicos, graças a um pensamento positivista que impregnava as escolas militares naquele momento. E aí é daí, desse positivismo, que sairia a República nesse sentido, esquecendo que esse positivismo não é o positivismo de Comte. A gente fala que é de Comte, mas não é. É um positivismo apropriado pela elite brasileira escravista, né, misógina e racista, que permite uma república desse jeito, como ela nasce aí, com o autoritarismo. O traço mais marcante é o autoritarismo da própria função. O Império do Brasil era um regime parlamentar de fachada. Ao contrário do regime parlamentar, como na Alemanha ou na Inglaterra, em que se faz eleição e o líder do partido vitorioso vira primeiro-ministro, aqui era o contrário. Aqui se derrubava um gabinete, se nomeava outro e ele convocava a eleição, na qual ele ganhava as eleições graças ao voto de bico de pena ou de cabresto ou qualquer coisa, como a gente chamava. Nesse regime, não haviam três poderes clássicos, como nós conhecemos: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo era exercido pelo ministro do Império, que era o nome que a gente dava ao primeiro-ministro no Brasil. Mas tinha um quarto poder, que era chamado o poder moderador, que era exercido pelo imperador. Não era pouca coisa. Né? Alguns autores dizem, não tinha nenhum papel. Bom, ele convocava eleições, ele nomeava gabinetes, ele demitia os gabinetes, né? Ele nomeava os presidentes de província, hoje governadores, né? Que não eram eleitos. Né? E ele ainda fazia uma coisa interessante, ele concedia essa mixórdia de títulos de visconde, conde, barão, né, coisas que tem aí, e que criava uma clientela de apaiguados, né, do Império para apoiar o Império, né, porque ganhava esses títulos de aristocracia que tem aí. Ora, esse poder moderador nunca foi recepcionado pela primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1890. E daí em diante, nenhuma outra Constituição no Brasil falou em poder moderador. O poder moderador foi extinto pela Constituição de 1890. Tá? No entanto, os militares acreditaram que eles recepcionaram o poder moderador do Império decaído, que eles assumiam essa função de poder moderador. E, em nome desse poder moderador, que residiria neles, os donos da República, eles fizeram a República, tá? Nesse sentido, eles podiam claramente intervir na vida republicana. Então, eles teriam um mandato, tá? Não constitucional, mas arraigado, né, na cultura política, né, do país, que dava a eles esse direito. É isso que é o elemento que faz fluir esse rio da longa duração. É aqui
que está à origem desse pensamento de validação da intervenção na vida pública. E eles fazem isso. As guerras civis de florianismo, seguida da política das salvações, né, quando utilizou-se o exército para derrubar governos e colocar governos na Niterói, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, foram bombardeadas pela Marinha, para mudar as eleições. Depois o tenentismo, depois o golpe de 1930, depois o golpe do Estado Novo, em 1937, depois o golpe contra o Estado Novo, em 1945. E nessa república, né, que o Edgar Carone chama de Quarta República, entre 1946 e 1964, são inúmeros os movimentos, né, pronunciamentos, rebeliões, ataques dos militares contra a ordem republicana. Só para a gente destacar a chamada República do Galeão, quando centrada na aeronáutica, quando se tentou depor Getúlio Vargas em 54 e ele prefere o suicídio a ser deposto. Tá? Em 61, quando os militares se reúnem e impedem a posse do vice-presidente eleito, né, João Goulart, no caso da renúncia de Jânio Quadros. Só com um adendo aqui. Na Constituição de 46, vice-presidente da República era eleito, não era chapa, ele era eleito. Ele tinha recebido, João Goulart já tinha sido eleito 2 vezes, né? Vice-presidente tinha recebido mais votos do que o candidato a presidente. Né? Era um problema constitucional grave. Como é que você coloca um vice-presidente da chapa contrária? Né? Mas era eleito, foi eleito. Né? E eleito, Jânio Quadros, tendo renunciado, possivelmente na intenção de provocar um golpe militar, que falha, né? João Goulart, então, dado posse a ele. E os militares se revoltam. Né? Minha mãe era diretora da Rádio MEC, e ela coloca a Rádio MEC em cadeia com a Rádio Farroupilha de Porto Alegre, dirigida por Leonel Brizola, na cadeia da legalidade, na luta pela legalidade, que é a posse de João Goulart, nesse sentido. Né? Mas eles obrigam a ter uma emenda constitucional estabelecendo um regime parlamentar, no qual o presidente não manda. Né? Mas, em 63, né, o regime parlamentar, por opção popular, por voto popular, plebiscito, é derrubado e são dados os poderes, são devolvidos os poderes presidenciais plenos, né, a João Goulart. E aí o golpe de 64 era inevitável. Né? Inevitável por quê? Porque havia ali atrás, né, subindo com João Goulart, né, havia um projeto máximo de reformas sociais a serem colocadas em prática no país. Era um amplo projeto de reformas sociais. Era uma tentativa de passar a limpo o Brasil. Criou-se muito rapidamente, depois de 64, uma forma de justificativa do golpe, dizendo que João Goulart não queria trabalhar, que João Goulart não era dado à administração, que João Goulart não fazia nenhum esforço, que João Goulart era um playboy, coisas parecidas, inclusive atingindo a primeira-dama, Maria Tereza, era uma campanha, sempre que você vai ver que vão procurar atingir as mulheres. Né? Esse é um elemento aí bastante importante por causa da misoginia, né, da doutrina militar. Tá? A ideia, ainda há pouco saiu uma pesquisa, né, do Exército dizendo que as mulheres não são aptas para gerir questões militares. Né? Não sei de onde que eles tiraram isso. Né? Eu só penso, por exemplo, Margaret Thatcher, né, e a Guerra das Malvinas, Indira Gandhi e a Guerra de Independência e a Guerra do Paquistão e Índia, né? Golda Meir e a Guerra dos 6 Dias em Israel. Né? Você tem casos de mulheres que dirigiram o processo de guerra. Não sei se é bom, mas dizer que não podem não é verdade. Né? Uma vez eu estava numa reunião. Eu faço essas coisas de vez em quando, uma reunião, um grupo muito importante feminista de Los Angeles chamado Pink Code,
né, que é um grupo muito importante, que teve uma atuação muito importante contra a guerra do Iraque. E a pessoa mais interessante, falando lá, ela falava, olha, porque isso é uma corrente também em relações internacionais, a corrente feminista de relações internacionais. Se fossem mulheres, essa guerra não aconteceria. Tá? Aí eu disse assim, e o que a gente faz com Hillary Clinton e com Condoleezza Rice? Ela foi perfeita, ela ficou assim, como se isso já fosse tão claro. Ela disse assim, são mulheres, mas não pertencem ao campo do feminino. Quer dizer, as coisas são diferentes. Né? Biologia não garante nada nesse sentido. Você tem uma outra coisa para além da biologia. Né? É um troço forte isso. Né? Então, na verdade, se atacou João Goulart de todas as formas, João Goulart e Maria Tereza, de todas as formas possíveis, para então fazer o golpe. Né? Vocês acham que eles ficaram satisfeitos com o golpe? Não. Em 67, eles deram outro golpe, um golpe dentro do golpe, né? Para levar Costa e Silva, que era a linha dura, a linha mais pesada, porque não queriam que o governo tampão de Castelo Branco, né, entregasse o poder de volta aos civis. E, novamente, em 1977, eles tentam um outro golpe, porque em 1977 o general-presidente Geisel anuncia a abertura política. E eles se revoltam contra a possibilidade de abertura política e ameaçam um golpe. Só que dessa vez, né, o Geisel e o Golbery ganharam a partida e impediram, né, que o então ministro do Exército, Silvio Frota, desse um golpe contra a abertura política que vai se consolidar em 79 com o decreto da anistia e daí em diante a convocação da Constituinte e a Constituição de 1988. Um dado também de pé de página, mas que é muito significativo. O chefe de gabinete, o ajudante de ordens do general Silvio Frota, em 1977, quer dizer, o Mauro Cid do Silvio Frota, de 1977, ele era um capitão chamado Augusto Heleno. Não precisava ter vínculo físico, humano, né? Quando você está trabalhando com hábitos. Você não precisa do traço físico, da presença, da continuidade física. Mas até a continuidade física existe. Até a continuidade física está presente. Né? Quem já era golpista capitão, vira golpista general. E quem foi perdoado em 77, repete o crime depois. É fantástico, né? Essa continuidade nisso que eu estou chamando de hábitos. Né? Esse hábitos de uma tutela militar sobre a República. Esse é o rio, né? Das águas fundas, né? Rápidas, que carregam para frente. E aqui, do outro lado, estão essas conjunturas que se multiplicam, que se repetem, né? Porque estão alimentadas por aqui. E aqui não se faz nada, mesmo quando se pode, né, para evitar que esse grande fluxo, né, do hábitos de tutela sobre a República se modifique, se transforme. Né? O que nós vemos em 64, né, ao contrário do que muito da imprensa diz, né, a gente tentam esconder as coisas, aí de repente acontece uma coisa. A Inês, que tem uma longa vida de arquivo, ela sabe isso mais do que nunca. Num determinado momento, uma empresa, que era uma empresa falida, resolveu apanhar seus arquivos e entregar seus arquivos ao arquivo, né, Edgar Lowenroth, né, da Universidade de Campinas. Né? A empresa era o Ibope, né? Que foi, vocês todos são muito jovens, né? Com certeza eu sou mais velho nessa sala, né? Não tem ideia, mas todas essas pesquisas de audiência de televisão, de opinião pública, tudo isso era o Ibope. O Ibope tinha um monopólio dessas pesquisas. Mas acabou quebrando, falindo, foi substituído, os jornais, a televisão começaram a fazer suas próprias pesquisas. Se apanhou e entregou isso lá. Aí foi se ver as pesquisas nunca publicadas sobre popularidade de João Goulart.
Ele era o político mais popular do Brasil em 1964. Mais de 65% da população aprovava as reformas de Goulart. Mais de 70 pessoas votariam em Goulart se ele fosse novamente candidato à presidência da República. Ou seja, o golpe foi um golpe contra um projeto popular de inclusão e de transformação do país. O que se queria, o que se tinha por trás dessas mudanças, esse desviar o rio de vez do fluxo dele, era um programa que tinha sido elaborado fundamentalmente por duas das pessoas mais inteligentes do Brasil, acho eu, em qualquer tempo, pelo meu professor Darcy Ribeiro e pelo professor Celso Furtado, os dois grandes brasileiros que tinham sentado e traçado, né? Um era ministro, outro era chefe da Casa Civil de João Goulart, e tinham traçado, né, a ideia de passar o Brasil a limpo. A reforma do ensino, a reforma universitária, a reforma bancária, a reforma administrativa, a reforma agrária. Né? Transformar o Brasil aí. O que não se queria era exatamente esse projeto das reformas de base. O que não se queria era exatamente a transformação do Brasil, né? E a colocação do Brasil como um país moderno. Vencer aquilo que é uma expressão a mim me ecoa no ouvido ainda hoje, como palavras faladas por Darcy Ribeiro. Vencer o atraso. Remover o atraso. Né? Não há como pensar. E o atraso não é uma coisa, como o Darcy falava, o atraso não é uma questão material, não é uma tecnologia. O atraso são ideias, são mentalidades, são culturas arraigadas, pertencentes a um grupo que se nega a pensar um país inclusivo, um país aberto, um país onde as pessoas têm direito à dignidade. Tá? Essa era a questão central. Isso é o atraso. O atraso não é uma questão de mudar uma tecnologia por outra tecnologia. Por quê? Porque o regime militar fez isso. O regime militar, tal como em 1889 o positivismo era modernista, né? O regime militar também era modernista. Ele também queria transformações, mas transformações feitas pelo alto, de forma autoritária e antipopular. Uma modernização, um autor, por sinal um agrônomo, que chamou de modernização dolorosa. Né? Porque, em vez de abrir para a felicidade das pessoas, ela impôs, né, um processo de concentração de renda, concentração de terras, concentração educacional, concentração bancária, tudo que era antes reforma virou um processo, né, de concentração entregue, né, nas mãos de uma minoria, né, até transformar esse país, por exemplo, no país com mais alto índice de concentração fundiária do mundo. Tá? Vocês todos entendem que a estrutura fundiária do país, a posse e uso da terra, é uma projeção material sobre a terra da estrutura social desse país. Né? A concentração de terra é uma concentração de renda. Né? E é uma concentração de pessoas, de elites que controlam todo esse processo. Era contra isso que tinha sido aberto todo um processo de transformação aí. Né? Com muita dificuldade, se consegue avançar para a ideia de que é preciso superar esse processo. Né? Esse processo, ele tem, então, a ideia de que pode ser superado apenas dentro de um procedimento democrático. As ditaduras não conseguem, né, transformar sociedades em sociedades abertas, em sociedades includentes. Elas conseguem fazer picos econômicos, elas conseguem fazer crescer o PIB, muitas vezes na base dessa concentração de renda, do arrocho salarial, de outras coisas desse sentido. Mas uma sociedade inclusiva não funciona sob uma ditadura. Era preciso, né, abrir a sociedade. Né?
quando o modelo autoritário, modernizante, doloroso da ditadura começa a dar errado, começa a mostrar-se exausto, não se manter mais, né, inicia-se, então, a ideia de retirada dos militares da política. Vocês veem, o anúncio da abertura política projetada pelo general Golbery e pelo general Geisel é em 77. 79 vem o decreto da anistia, um decreto que não era aquele que nós tínhamos pedido, porque, ao anistiar presos políticos, anistiava torturadores, sequestradores, né, nesse sentido. Né? E somente no final, em 85, que se chega à conclusão de que é preciso, de fato, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas não conseguimos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte plena. É, na verdade, um Congresso que divide a carga horária dele. Né? Metade do tempo ele trabalha como Congresso ordinário e outra metade como Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive com os senadores biônicos indicados pela ditadura no interior dele. Né? Dos 549 deputados e senadores que compõem o Congresso Nacional, exatamente 52 se diziam de esquerda. Né? Ou seja, a própria... E é aí, nesse Congresso, que surge um agrupamento político chamado Centrão, que não quer partido, não quer ser partido, porque isso implicaria em resolver os problemas locais, né, de discórdia, mas eles querem ter cada um seu partido, né, nas suas localidades, mas que, em termos nacionais, falam pela manutenção da ordem. Essa abertura política foi a mais longa abertura política da história. Ela começa, digamos, em 1977 e vai terminar em 1988 com a promulgação da nova Constituição. 10 anos de transição política. Lenta, segura e controlada, como os generais queriam. Tá? Como os generais queriam. Na verdade, todos os problemas que nós enfrentamos na República, na nova República hoje, derivam, né, de não termos mudado o fluxo maior, né, da cultura política, né, e não termos conseguido fazer uma transição plena da ditadura para a democracia. Nós, classicamente, falamos que tem dois tipos, e parecerá, dois tipos de transição política de um regime autoritário para um regime democrático. E, para dar exemplo, ficar mais claro, uma dessas formas de transição é o que nós chamamos de transição por colapso. O regime anterior colapsa, não consegue mais se manter. É o caso, por exemplo, da Argentina, da Grécia, da ditadura dos coronéis, e Portugal, com a Revolução dos Cravos. O regime anterior entrou em colapso e não consegue se manter, e as forças contrárias chegam ao poder. Né? Nesses regimes, a Argentina, né, Grécia e Portugal, inclusive, né, as elites militares, que cometeram maus feitos, né, no período da ditadura, são levados a julgamento, julgados, condenados e estão até hoje na prisão. Tanto em Atenas, como em Buenos Aires, quanto em Lisboa. Estão na prisão, passado tanto tempo. O outro modelo de transição nós chamamos de transição pactuada ou transição negociada. É aquele que o regime ditatorial percebe que está perdendo força e inicia rapidamente uma negociação com as forças da oposição que ele limita para a formação de um novo regime. É o caso do Chile, até hoje com a Constituição do Pinochet. É o caso da Espanha, onde republicanos e socialistas tiveram que aceitar a monarquia que tinha sido recolocada pelo ditador Francisco Franco, e é o caso do Brasil. Tá? Os três casos clássicos de negociação, tá, ou pactuação da transição, e que ela se mostra incompleta.
porque ela não remove aqueles elementos que foram responsáveis pelo golpe, ao contrário da Grécia, né, de Portugal ou da Argentina. Então, nesse sentido, o que nós vivemos foi a ideia dupla, muito perigosa, que aparece em 79, 80 e domina em 85, que é a ideia da conciliação nacional, da anistia e do esquecimento. Tá? A ideia de que a chegada da democracia só pode ser feita, né, não levando aos tribunais os responsáveis liberticidas, no mínimo. No mínimo, né? Não levando à justiça aqueles que derrubaram a ordem constitucional, né? Ela permite que eles continuem vivos e atuantes dentro do próprio regime. É a pactuação com os elementos antidemocráticos que cria a fragilidade do próprio sistema democrático. Aquilo que a gente chama de uma democracia. Sim, uma democracia, mas uma democracia feia. Né? Uma democracia feia, o termo clássico utilizado por Anthony Pereira, professor do King's College, na Inglaterra. O Brasil é nitidamente uma democracia feia. Nós votamos para presidente, mas, em compensação, né, nós temos uma população, né, com um grau de desigualdade social elevadíssimo. Vou dizer isso para vocês, né? Ainda mais agora, são 45 anos agora da virada, né? Eu acho que é a época que mudou muito toda a discussão, né, nesse sentido, mas também com alto grau de concentração fundiária, com abandono de programas sociais e fome. Né? É uma coisa assim fantástica, um país como esse ter 33 milhões de pessoas na fome. Né? Porque não é preciso, não tem necessidade, somos os maiores produtores de alimentos no mundo. Né? Eu acho que somos o terceiro ou quarto, Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. Os 4 maiores, varia um pouquinho aí, né? O terceiro e quarto lugar. Né? Nós somos grandes produtores de alimentos, mas não conseguimos resolver isso. Não conseguimos fazer isso. Por isso, essa é uma democracia que nós chamamos de uma democracia feia. E a democracia feia, o que ocorre com ela? Ela tem uma baixa adesão popular. As pessoas não se sentem comprometidas, de fato, com um processo democrático em que elas não são contempladas, em que elas não são chamadas a participar, mas também não são contempladas nesse sentido. Então, a permanência de uma democracia feia é a consequência direta, desse movimento de longa duração que se alimenta o tempo todo, 2, né, de conjunturas políticas onde não temos grupos suficientemente fortes que queiram enfrentar esse hábitos, essa cultura que deixa de ser uma cultura política militar para ser uma cultura política da própria nação, do próprio conjunto, e que se caracteriza pela ideia do esquecimento, da conciliação e das anistias seguidas. Só para terminar, ainda agora estava dando entrevista em cima de uma fala do governador Ronaldo Caiado, que, bom, deve ter algum mérito, ele foi eleito governador, né? Eu não sei qual, mas deve ter. Né? Então, ele dizia que o Lula tinha que fazer que nem Juscelino Kubitschek e logo dar uma anistia, porque não era possível ter presos políticos no Brasil, como se depredador fosse preso político. Né? E aí a rádio lá de Wellington, para que o senhor acha? Olha só, de fato, Juscelino deu anistia aos revoltosos de Jacareacanga e de Aragarças, que tentaram impedir a posse dele, a continuidade do governo dele. Né? Esses mesmos deram o golpe de 64 e caçaram os direitos políticos e exilaram Juscelino Kubitschek. O resultado foi esse. O resultado foi esse. O esquecimento é a porta de entrada do retorno antidemocrático no país. Obrigado, gente.